Então, boa noite a todos, irmãos. É sempre com muita alegria que sempre estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, né? Muita gratidão pelo convite dos irmãos, que possamos estar abençoados por essa doutrina consoladora, que possamos estar envolvidos pelas clarissas da espiritualidade que nos está nos acolhendo agora, que possamos rogar pelos nossos mentores, pelo benfeitor da casa. Eu convido os irmãos para a gente poder fazer um Pai Nosso, para a gente poder iniciar, pode ser? Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Abençoai, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas. Rogamos pela misericórdia. Que assim seja. Está muito bonito, que energia bonita. Então, como já fui apresentada, estou vindo da casa de Francisco de Assis, vim acompanhada pela presidente Barbina, e convido aos irmãos a fazer essa reflexão comigo. Eu vou trazer o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu pensei nesse título que eu achei, ele me veio, pela espiritualidade, oportuno para esse início de ano, que a gente possa desenvolver e acreditar nesse reino de Deus e nascer de novo todos os dias. Abençoados pelo nosso codificador Kardec, que ele coloca os 4 primeiros pilares dentro do Evangelho, os 4 primeiros temas que nos fortalece para estudar toda essa doutrina do Evangelho, que é a nossa base moral. Então, esse título, ele é muito forte para mim e espero que também venha cair nos corações de vocês. Quando a gente vem falar do reino de Deus, e ele é forte em dizer ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele nos coloca no primeiro capítulo algumas falas, porque quando a gente fala disso, a gente vem pensar na reencarnação. E há mais de 2000 anos atrás, os judeus já entendiam o que era reencarnação. Talvez falavam em ressurreição, reencarnação, atendiam com outros nomes, alguns de formas de seitas e colocações diferentes, mas já entendiam o que era reencarnação. E quando vem algumas passagens em Marcos, Mateus e Lucas, eles já colocam, trazendo essa realidade da reencarnação, esse espírito. E uma das falas dessa passagem, quando Jesus pergunta o que dizem os homens em relação ao Filho do Pai, em Mateus, dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum profeta. Então, eles já entendem que aquele homem, aquele Messias, é a encarnação. Ele já traz esse conteúdo. E ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz, sem dúvida nenhuma, tu és Cristo, o Filho vivo de Deus. E rapidamente Jesus já responde que nem do sangue nem da carne ele vem responder isso. Ele já vem recebendo a espiritualidade superior, já sabendo que ele é o Messias. Numa segunda passagem, para reforçar a reencarnação, Herodes, ele fica indignado porque tem algum homem já deixando eles meio incomodados com alguns milagres, e ele pergunta, quem é esse homem se eu já mandei tirar a cabeça de João Batista? Quem é esse grande homem com grandes feitos? Então já estão sentindo aí a grande espiritualidade. E mais uma passagem vem dizendo, após a transfiguração de Jesus, é que verdade, que eles perguntam se é Elias, ele diz,
Jesus, né? É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles já o trataram como lhes aprouve, e assim farão sobre o Filho do Homem. E a gente já sabe como foi o final de Cristo. Então aqui já traz essa primeira leitura, Kardec, já sendo mentorado pelo espírito de São Luís, já em 1859, trouxe essa passagem para a gente, retratando a reencarnação. Lembrando, meus irmãos, que a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, não desse corpo, não dessa vida, dessa história que estamos agora, de uma nova vida, de uma nova história. Assim, no decorrer de todas as encarnações que já vivemos e viveremos, porque nós estamos aqui nessa misericordiosa reencarnação, abençoada reencarnação, para o nosso aperfeiçoamento. Continuando sobre a reencarnação, e aí que a gente vai falar sobre o reino de Deus e como nascer de novo, aparece um homem, Nicodemos, e vem conversar com Jesus. Nicodemos, que é um fariseu, um senador, um homem da lei entre os judeus, vem questionar e chama Jesus Cristo de mestre. E ele fala: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém podereis fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus responde: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, um homem das leis, do estudo, e ele já estava tocado por aquela espiritualidade, ele já estava integrado e curioso, e isso, trazendo para a nossa realidade, é um fator importantíssimo. Nós temos o Pentateuco kardeciano, nós temos tantas literaturas abençoadas, escritores, os nossos mentores e a espiritualidade, mas uma coisa fundamental é o despertar dessa curiosidade. Sempre quando nós falamos, estudamos ou questionamos, nós expandimos. E isso, quando vira uma verdade dentro da gente, é a fé inabalável. E Nicodemos, ele estava incomodado. E ele diz: como pode nascer de novo um homem velho voltar para o ventre de uma mãe? E Jesus responde: em verdade, digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Kardec vem nos explicar esses símbolos, que a água é o material, é o ventre materno. Então nós, para podermos progredir, evoluir, nos aperfeiçoar, temos que nascer, temos que estar aqui, nessa vida temporariamente humana, é preciso. E do Espírito, que é o imortal, o etéreo, a nossa imortalidade. Mesmo assim, Nicodemos diz: como pode isso fazer-se? Jesus diz: pois que és mestre de Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão o que temos visto. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando falo das coisas do céu? Isso está em João, é o apóstolo que trouxe essa passagem de Nicodemos. Na história não sabemos se Nicodemos se converteu ao cristianismo. Ele participou da morte de Cristo, ele ungiu o corpo de Cristo depois da morte, ele foi tocado pela espiritualidade de Jesus Cristo, esse ser abençoado que teve aqui sobre a terra. E ele faz esses questionamentos e até hoje nós nos perguntamos: o que movimento nós estamos fazendo para nascer de novo? Só encarnamos compulsoriamente, só
dormimos, trabalhamos, acordamos e vivemos automaticamente, o nascer de novo, não só quando desencarnamos e voltamos, mas sim todos os dias. Essa é a misericórdia divina. E esse é o nosso despertar e é o convite de Cristo há 2000 anos atrás nessa conversa em que João registrou. Então, para a gente poder pensar sobre a reencarnação e se os judeus acreditavam nisso, eles foram desenvolvendo esse raciocínio, né? Está fazendo sentido? E o porquê da reencarnação? O porquê que traz nesse capítulo o porquê dessa reencarnação? Abençoadas são as existências diferentes, vidas diferentes, para que a gente possa se aperfeiçoar, né? Todos os espíritos são criados para a felicidade, então nós nascemos para ser felizes. Só que em cada encarnação, nós somos deparados com uma situação de vida, com uma família, com um local de trabalho, com o nosso corpo, e aí vêm as nossas reflexões. Mas se nós deixarmos nos envolver somente pelas coisas mundanas, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda o mal prevalece, então nós temos que fazer a diferença. Por isso o Consolador prometido, por isso o Trabalhador da última hora, é o convite, porque se deixarmos nos envolver por essa atmosfera, cada um está num momento de evolução. Se eu não tenho a minha verdade, a minha certeza, se eu não entro em comunhão com a espiritualidade, com o Cristo que há em mim, eu me envolvo com todas as coisas mundanas. E daí não vou evoluir, não vou crescer, e eu tenho que fazer diferença. Sabemos que a nossa encarnação é algo individual. Individual. Só que nós estamos envolvidos com 4 eixos muito importantes, que é aí que é a nossa... a gente se envolve com as tormentas, com as dificuldades, mas é aí que nós vamos fazer a nossa prova. E esses 4 pilares é a minha relação comigo mesmo, que é o meu autoconhecimento, a minha mudança, me conhecer, conhece-te a ti mesmo, já dizia no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, porque eu não posso me conhecer através de cada encarnação, de cada cabecinha, porque cada um já está vivendo as suas dificuldades. Então, se eu conheço a mim mesmo, a minha relação com Deus, a minha relação com a natureza e a sociedade e a minha relação com o outro. A encarnação é muito individual, é a minha trajetória. Só que o outro, que pode ser muito próximo ou desconhecido, ele vai trazer os elementos necessários para que eu coloque em prática tudo quando a gente lê e estuda. É fácil? Não é fácil. E não é difícil, tem que ter dedicação. A gente tem que... eu sempre digo que o nosso anjo fica correndo atrás da gente, porque quando a gente está vivendo uma vida muito acelerada, e é esse momento que Cristo pede. Os problemas, quando surgem, a gente fica envolto aquilo, parece um desespero, parece que não tem solução. O que Cristo nos pede quando diz, encontrai o reino de Deus? Ele pede que a gente se recolha, que a gente possa parar, que o nosso anjo, o nosso guardião possa vir. Então, nós temos que nos conectar, entrar no nosso quarto, entrar em silêncio e poder se conectar com a espiritualidade. Nós nunca ficamos sem resposta. Nunca ficamos sem resposta. Só que a gente tem que se conectar. Deixar a nossa mente, que muitas vezes é acelerada, a gente diz que é enfermiça, muitas vezes acelerada, e isso trago para a minha vida. A minha entrada no movimento espírita não tem muito tempo, é recente, mas já vejo mudanças grandes no meu comportamento e no meu agir. Estou na caminhada, com certeza.
Só que aquela mente acelerada, perturbada mesmo, abalada por todos os movimentos que estão acontecendo, isso eu consegui parar. E quando a gente consegue não mais esbravejar, não mais nas situações estar de raiva e eu ficar raivosa, nas situações negativas e eu me tornar negativa, é esse pedido de Cristo. Se afasta, respira fundo, observa a situação. Aí é o momento da nossa prova. Nós podemos desencarnar e voltar, e vamos muitas vezes, mas o que estamos fazendo agora? Cristo pede isso todos os dias. O que estamos fazendo? É um convite. Nessa passagem também ele traz muito, felizmente, sobre os laços de família. E para mim, encarnação, como eu falei, nós estamos envoltos com o outro. E os laços de família, eles, o título é, né? A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. Esses laços de família é algo maravilhoso. São os laços de família que são feitos já na erraticidade, através da nossa comunhão de pensamento, de energia, as semelhanças, as inclinações, que podem ser boas ou más. Mas quando nós estamos na erraticidade, envoltos das espiritualidade, sem estarmos aqui na gleba, sem pensar em todo esse consumismo, nós estamos lá na erraticidade. Lá nós fazemos as nossas famílias espirituais. E quando há toda a belíssima programação reencarnatória, alguns das famílias espirituais vêm junto com a gente para compor essa nossa evolução da encarnação e outros ficam vibrando por nós. Quando a gente fala desses laços de família, uma coisa que o título, faço um convite para todos lerem o texto, né? Mas essas afeições são reais de alma a alma. Como que a gente vai saber que são almas, que nós somos famílias espirituais, que nós não vamos nos perder? Porque quando são verdadeiras do amor, nós não nos perdemos, nós vamos nos encontrar. Quando é aquele amor verdadeiro? Quando é aquele sentimento? E às vezes não só na mesma própria família, a gente encontra amigos, pessoas que a gente tem uma afinidade que não explica, né? Anjos que vão aparecendo na nossa vida e vão somando, fazem parte da nossa família espiritual. E os que parece aquele estranho da família, que pode ser a gente mesmo, né? Eles são o que nós temos que aprimorar, a nós mesmos ou a ele. Uma coisa que eu chamo muito quando falo de laços de família, e nós espíritas que estamos aqui estudando, quanto mais é dado, mais é cobrado, que a gente tenha uma atenção para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque além da gente estudar, a gente tem que aplicar, e a gente tem que ter esse olhar diferenciado, tanto para as boas tendências quanto para as más tendências. Estamos envoltos a tantas tecnologias, que é muito importante, evoluções científicas, só que a gente tem que estar atento com as nossas crianças. E quando surge alguma má tendência, temos a obrigação de doutrinar e evangelizar, ficarmos atentos. É a nossa missão. Não só os filhos, os agregados, as pessoas que a gente conhece, nós temos esse compromisso com uma família universal. Um outro tema que traz esse capítulo é quais são os limites da encarnação e as necessidades. Bem, como nós estamos no mundo de provas e expiação, onde ainda o mal prevalece, nós precisamos desse envoltório, desse corpo, para estar aqui na Terra. E quanto mais nós vamos nos depurando, quanto mais nós vamos nos melhorando. E como que eu vou saber que eu estou melhorando e me depurando? Através das minhas atitudes, da forma como eu reajo com as situações, como que está o meu verbo, a minha fala, o meu gestual, como que está a minha vida? Se eu olho ao redor, como que está meu trabalho, meu companheiro, minha companheira, minha família, tudo que me envolve.
Como que estão meus pensamentos? Como que eu durmo? Como que eu acordo? É aí que eu tenho que me depurar. Aí que vem o convite. E Cristo botou na nossa vida o livre-arbítrio. E muitas vezes eu perguntava, por que existe o livre-arbítrio? Não tem alguém que possa decidir, resolver, eu não sei o que fazer. É o convite de parar e entrar em comunhão com o nosso mentor, com a nossa espiritualidade. Somos centelhas divinas. Nós temos Deus dentro de nós. Então, esse livre-arbítrio, ele faz com que nós tenhamos a vitória, essa noção de a gente ter a conquista. Não é tão bom quando a gente passa no vestibular, arruma um emprego, ganhou um filho, tem tantas situações boas, a gente não fica com aquela sensação, libera as endorfinas e a gente se sente vitorioso, aquele dia valeu. E isso é o livre-arbítrio, porque faz com que tu acerte também. E quando a gente erra, não é errar. Todo dia, por isso renascer. Nós temos a misericórdia de todos os dias. Se a gente hoje está escutando isso, diz, essa fala está muito, né? Parece tão fácil. É a avaliação. Eu sempre digo com meu filho, eu tenho um filho de 13 anos, e todo dia à noite eu digo, vamos fazer um resumo de como foi o nosso dia, que é dar aquela zerada, ressignificar o que aconteceu. Ninguém sai de casa querendo errar. Ninguém faz o mal deliberadamente porque quer fazer o mal. Nós já estamos num movimento de transição. Então, ninguém faz o mal deliberadamente. Alguns seres ainda precisam da nossa ajuda, da nossa oração, das nossas vibrações, mas nós já estamos num movimento em que o bem prevalece. E a necessidade da encarnação é tudo isso que a gente já conversou. Nós precisamos dessa encarnação, só que ela tem que ter um fim útil. Nós não podemos desperdiçar. Começamos agora. Mas hoje o meu dia já não foi legal, já fiz tanta coisa errada, hoje à noite faço uma oração, a prece antes de dormir. Porque quando nós dormimos, a gente diz que a gente é como se fosse a morte do descanso, onde o nosso corpo fisiológico se mantém sem a nossa interação. E quando estamos repousando, se nós fazemos uma prece, mas não aquela prece desesperada, aquela prece aflita, aquela prece resmungando, reclamando, aquela prece agradecida, aquela prece rogando aos nossos mentores, nós adormecemos e durante o sono somos abençoados pelas boas companhias espirituais. Já tiveram a sensação de dormir com algum problema, fizemos uma prece bem fervorosa e no outro dia a gente acorda animado e a solução vem, sempre vem. Como que está a nossa fé? Nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, mas na hora do desafio parece que está todo mundo órfão, né? Aí cadê a nossa fé? Nós não podemos ter o nosso Deus do dinheiro, o Deus da luxúria, o Deus do chefe. A gente começa a arrumar outros deuses para a nossa vida. Não. Se comprometa com Deus vivo dentro de nós. Esse é o pedido. Esse é o reino de Deus. É a obra divina no coração do homem. O reino de Deus. E por que tem que nascer de novo? Porque chega a ficar arrepiada, uma só encarnação nós não conseguimos. Por isso as sucessivas encarnações. Nós já viemos de um passado sangrento, violento. Por isso que às vezes a gente quer abrir o vidro e dar uma xingada no trânsito, né? Às vezes o filho tira a gente do sério, vem. Aí tem que ser aquele momento de parar. O que eu estou fazendo? Mas isso é a plantinha que a gente vai cultivando todos os dias e esse reino de Deus vai surgindo no nosso coração. O tempo já está chegando, passa muito rápido. Então, quero fazer uma leitura com os irmãos. Um momento antes, gostaria só de falar da reforma íntima. Convidar os irmãos a pensar em algo que lhe incomoda, porque a gente sabe o que nos incomoda, onde é que é a nossa queda. E convidar os irmãos,
Porque quando a gente fala em reforma íntima, é muita coisa para reformar. Daí a gente já desiste. Então eu convido os irmãos a pensar em algo que nos incomoda e fazer o esforço de olhar para aquilo. Por que aquilo está na nossa vida? Nada é por acaso. Por que aquilo está na nossa vida? E tentar começar essa mudança. Eu vou fazer uma leitura, para a gente poder encerrar, do livro Fonte Viva. Quem tiver oportunidade, é uma coleção maravilhosa. E abri aleatoriamente, e a espiritualidade muito sábia me trouxe esse título, Autolibertação. Mas eu não abri hoje não, faz 2 semanas que eu abri. E eu ainda não saí do primeiro parágrafo. É muito profundo. A gente pode, muitas vezes, abrir alguma leitura e ler rapidamente, não entendi nada, não me tocou, mas quando a gente lê as palavras e vai lendo, degustando, saboreando, aí a gente tem que ver por que veio isso. E, gente, eu vou ler só esse primeiro pedacinho, que eu ainda estou nele. Olha só. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, do elo, da prisão do eu, começa o teu curso de autolibertação. Gente, autolibertação. Lembra que eu falei que a nossa encarnação é algo bem individual? Autolibertação. Estamos presos a alguma coisa? Algum pensamento, a alguém? Autolibertação. Aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo. Olha, com todos e sem ninguém. É profundo, é profundo. Se chegastes à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos e em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então, meus irmãos, foi uma bênção muito grande estar aqui conversando com vocês. Foi uma reflexão, então, foi um convite a refletir. Cada cabecinha está pensando, tentando colocar na sua realidade tudo isso, essa passagem que Kardec trouxe para nós, as passagens de Cristo. Então, que possamos trazer para a nossa realidade, que a gente possa transformar a leitura em movimento, que a gente possa colocar em prática tudo isso. Aí é o movimento da mudança. Aí as coisas começam a fazer sentido. A nossa vida começa a desabrochar, a gente entra no fluxo, a gente começa a ter olhos do amor, porque eu sempre digo isso, quando a problemática, a tormenta vem, da onde que tu está olhando esse problema? De um local de raiva, de indignação, de vítima, ou tu está olhando de um patamar de paz, de tranquilidade junto a Cristo? Pensem nisso. Obrigado. Que Deus acompanhe vocês para os seus lares. Que assim seja.